Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui junto com a minha amiga Fran para falar para vocês de um assunto bem importante, que é gestão dentro da área de moda. Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês conhecerem qual que foi o percurso dela para chegar até nessa profissão, que é uma profissão maravilhosa. E pode contar se quer contar como a gente se conheceu. Oi, pessoal, eu sou a Franciele. Na área de moda, eu já começo desde pequena, alguma coisa. Minha mãe tem um ateliê em casa, então eu sempre estive com ela nessa É muito área, bom, né? ajudando ela. Eu cortava as minhas roupas e ela costurava pra mim. Então, é uma coisa que eu sempre estive ali envolvida, né? Fazer lingerie, toda essa parte de coisa assim, ajudava ela. E depois eu fui pro Senai, eu fiz 2 cursos no Senai, um de confeccionador de moldes e roupas pela Marisol e um de desenhistas de moda pela Malve, né? Foi aí que Foi a aí que gente a gente se conheceu, a gente estudou juntas. Senai sempre esteve na minha vida, gente. Sim, é verdade. E depois dos cursos, eu fui pra faculdade, eu fiz moda, sou formada hoje. Durante a faculdade, a gente tem que fazer o estágio supervisionado. Então, no estágio, eu fui indicada para Confecções William, que é onde eu trabalho hoje. Nesse estágio, a gente desenvolveu uniformes para uma loja, que era de um amigo do meu chefe, então foi tudo ali combinado para conseguir fazer meu estágio. E tinha uma vaga em aberta, que essa vaga era para ser auxiliar administrativa, era para estar na parte de criação, de modelagem. Então, como é uma empresa pequena, é uma função, mas eu ia conseguir estar ajudando em vários lugares, né? Então, eu entrei lá, né? E comecei. E foi crescendo no decorrer dos anos. Quanto tempo tu já tá lá Eu hoje? já estou lá há 3 anos. Então. E quantos anos tu tem? Tenho 23. E qual que é o teu cargo hoje? Hoje eu tô como gerente lá na empresa. Tá vendo, né, gente? Tudo é possível. É só acreditar, correr atrás. E quais são as tuas principais funções, assim? Hoje eu tô na parte de criação, modelagem. A criação de peças eu tô ensinando outra pessoa já a fazer. Modelagem é uma coisa que eu faço porque tem que ter bastante atenção, então ainda não tive tempo suficiente para também estar ajudando e ensinar outra pessoa. Hoje eu também cuido da parte toda de produção PCP, então eu tô com todo o controle de serviços, dou entrada de pedidos, confiro como é que tá toda a programação dos pedidos. Toda essa área administrativa é onde eu tô mais entrando hoje, de cadastro. Já esse negócio de estudar moda pra não trabalhar com exatas não existe. Não. Primeiro que, né, a modelagem tu tem que estar envolvida ali com tudo. Porque não adianta só fazer a medida 42, mas tu tem que pensar que tem a margem de costura, tem a margem de encolhimento do tecido que tu tem que estar calculando, o comprimento, quanto que vai ser a largura da peça, de bainha e todos esses detalhes que a gente não acaba. E a parte administrativa que, querendo ou não, tipo, não é bem o que se aprende na área de moda, mas ali, por às vezes ser uma empresa de porte menor, né, você acaba trabalhando tanto nessa área de criação, modelagem, como administrativa também. Como é que isso é pra ti no teu dia a dia? O primeiro custo de uma peça tu começa assim do zero, então eu tenho que saber a estampa que vai, da matéria-prima, fazer todos os cadastros. Então isso era uma área que eu nunca tinha me envolvido. E lá a gente é uma empresa pequena. Então a gente compra o fio, a gente tece a malha, a gente manda estampar, tingir, fazer toda essa parte, entende? Então começa lá da compra do fio já todos os cadastros para estar fazendo certinho o preço da peça. Então a gente tem que comprar o fio, custo de tecer, custo de tinturaria, estamparia, para ramar, para fazer tudo isso, então vai somando no cadastro de produto. Na peça depois, a gente faz o molde, mas a gente tem que fazer toda a área de cada tamanho, fazer quebra, porque tu não vai conseguir encaixar, fazer um enxerto 100% sem quebra, então vai ter quebra, tu vai ter que calcular a margem dessa quebra, a proporção. É bastante coisa, bastante cálculo envolvido. Sim, daí tem que botar todos os custos dos teus funcionários em cima de peça. E no final você tem que ainda ter um custo agradável para os seus clientes. Então, tudo a gente tem que ir diluindo bem certinho nos produtos. E o principal objetivo desse vídeo, né, é também saber sobre a área de gestão, porque a Fran começou como estagiária, né, para fazer ali uma coleção e foi crescendo dentro da empresa ao longo desses anos, né? Quantos anos que tu tá na empresa?
3 anos. 3 anos. Então, super rápido, assim, o teu nível de crescimento, né? Sim. Então, eu queria saber o que te levou a conseguir esse cargo, o que tu acha que te diferenciou, às vezes, dos demais, e qual que são as tuas responsabilidades dentro da empresa? Então, vamos lá. Eu entrei, Muitas perguntas. eu entrei mesmo como auxiliar administrativo. Então, eu já estava nessa parte para aprender muito do que meu chefe hoje faz. Então, eu fazia no caso. Então, eu aprendi toda essa parte, principalmente cadastro de produto, do PCP, toda a organização ali da empresa, e fazia toda essa modelagem e criação. Aí, conforme eu fui aprendendo e conseguindo colocar junto certinho as coisas, aí fui aumentando lá dentro. Então, de auxiliar administrativo eu fui para supervisora, e daí hoje eu já estou no cargo de gerência lá dentro da empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender, principalmente, todas as áreas da empresa. Aprendendo, eu tenho que ajudar os outros, ensinar. Então, eu estou direto, assim, conversando com todo mundo, ensinando, cobrando produção, conversando com as pessoas, se está tudo certo com todo mundo. E resolvendo problemas. Resolvendo todos os problemas. Todo problema cai na tua mão. Converso com os clientes, ligação direta, assim, com tanto cobrança de peças, com o que nós vamos fazer de desenvolvimento, modelagem, se está tudo certo. Então, às vezes chega lote de malha, alguma coisa pra gente, deu problema em estampa, cor, qualquer coisa, isso eu também vou estar resolvendo. Contratação de pessoas também é comigo, então eu também como... Demissão de pessoas também. Demissão de pessoas, quando depende do caso, é comigo. E quais desafios de ser uma mulher nessa posição? É bem complicado, porque assim, eu sou nova, então não é sempre assim que as pessoas gostam de me escutar. Lá dentro eu já levei assim, eu sou bem mais experiente que você. Qual que é a tua idade? Eu tô com 23 anos hoje, então eu entrei com 20 lá na empresa. E nesse longo caminho eu já escutei muito, né? Eu sou bem mais experiente que você, já trabalhei em bem mais empresas que você. Mas, poxa, eu tô ali, eu tô todo dia tentando, tô ali aprendendo todos os dias, então é uma coisa que a gente vai... E você não tá desmerecendo ninguém, só tá fazendo o teu trabalho. Exato. Daí que às vezes tu tem que fazer uma cobrança, alguma coisa, daí o pessoal não gosta. Lá na empresa a gente tem homens, alguma coisa você já trabalhou lá, então quando às vezes é um homem às vezes mais velho, já também não quer, assim, aceitar. Então tem vezes que o meu chefe ajuda ali, porque também eu não... Tem que estar aprendendo sempre. Hoje lá dentro da empresa eu tenho a dona mesmo, que fundou a empresa, e ela tem a experiência de toda, assim. Então é uma pessoa assim que eu tô sempre ligada e tô sempre querendo aprender com ela. Então eu pego muitos dos ensinamentos dela. Então ela sempre vem e conversa comigo, Fran, vai lá e fala com tal pessoa assim, assim, conversa assim, desse jeito. Se precisa, pega ali, ou cobra produção de tal pessoa. Então, é coisas que eu sempre estou pegando com ela também para estar conseguindo ali lidar com todo mundo. A gente é uma empresa pequena, mas muitas pessoas envolvidas, tanto lá dentro, porque é uma empresa, como é pequena, um depende do outro lá. Então, se uma pessoa falta, se uma pessoa não vem ou dá algum problema, isso muda toda a nossa estrutura lá dentro por um dia e é bem complicado. Então, a gente está tendo que sempre conversar com todo mundo, fazendo todo mundo se dar bem com o outro, conversando, né? Melhor opção sempre, então. Mas é isso. E quando tu vai contratar alguém, o que você olha na pessoa, o currículo, o que te chama a atenção, qual que é os pontos assim que tu acha essenciais assim para a pessoa poder entrar na empresa? Primeira coisa, a gente vê a vontade da pessoa estar trabalhando, né? A gente preza muito para quem tem experiência, quem não tem experiência a gente nunca deixou de contratar, mas a gente sempre ensina e vê se a pessoa quer aprender. Sim, está disposta, né? Sim, porque muita gente fala que precisa do emprego, mas também não quer aprender, não quer mexer, não quer nada, é bem fechado. Então a gente tem que ver com a pessoa, se a pessoa tem toda essa disponibilidade. De contratação, depende muito da vaga. Geralmente a gente já está atrás de uma pessoa específica. Se é para corte, revisão, costura, tudo a gente tem as vagas certinho.
Então depende muito de cada caso, experiência e tudo. A gente sempre vê onde a pessoa mora, para ficar perto da empresa, para não dar problema depois, né? Muitas pessoas às vezes desistem por trabalhar longe do local. A gente sempre pergunta se a pessoa gosta de trabalhar em equipe, porque a gente é uma empresa pequena, então tem todo mundo tá ali um ajudando o outro, um ensinando o outro, um cooperando com o outro. Então a gente tá, né, sempre faz essas perguntas, se consegue trabalhar com outras pessoas, se não tem problema. A gente já pergunta todos os problemas que pode ter antes. Às vezes a pessoa tem filho pequeno, não fala, né? No registro a gente faz lá tudo certinho, a gente sabe que tem filho e tudo. Mas, tem que deixar? Tem. Mas a gente entende, sabe, que um dia vai ter que sair pra creche, coisa. A gente é coisa que a gente gosta de saber pra estar ali prevenido, pra você sempre poder também estar ajudando as pessoas, né? Não que a gente, né, nunca vai contratar, às vezes, filho, uma coisa assim, mas a gente tá sempre querendo ajudar. Então... E o que desclassifica uma pessoa quando ela vai fazer a entrevista e aí tu olha assim, que faltou alguma coisa naquela pessoa? O que falta, às vezes, quando tu desclassifica alguém? Desclassificar. Quando a pessoa não tem interesse, né, nítido, assim, que a pessoa não tem o interesse na vaga, ou tá ali só porque quer o dinheiro, sabe? Então, tem que ser mais do que só a vontade de ganhar um salário, né? A pessoa tem que entender que tá entrando ali, a gente vai ensinar a pessoa todas as funções ali que precisa fazer. Então é um tempo que a gente tira ali pra estar ensinando. Então a gente quer que a pessoa tenha vontade de aprender, quer estar ali. Então às vezes tem muita gente que é formada em outras áreas e vem lá e não é isso que a pessoa quer. E a gente sabe disso. Então não adianta tu contratar só por contratar pra preencher uma vaga. Né? Tem muita gente que chega lá, eu preciso muito, muito, muito do emprego. Mas acaba... Tu vê que aquilo não vai se estender a longo prazo, né? Isso também. Ou muita gente, assim, depende da pessoa que tu vai contratar. Eu já tive, assim, homens, às vezes mais velhos, que, é uma mulher fazendo entrevista, então também não dá bola, não sabe? leva a sério, não leva como Isso. Então daí é só, tudo certo, preenche a entrevista. A gente tem um formulário de entrevista bem completo, assim, hoje pra estar fazendo entrevista com as pessoas. Então, conforme vai saindo o rendimento assim, da pessoa, a gente vê que não tem interesse ou já tá descartando qualquer coisa, a gente acaba não chamando mais. Nossa, é complicado, a gente tem que ter todo cuidado, né, pra escolher pessoas boas pra equipe que vão complementar aquilo e que vai fazer a empresa crescer, né, e não ser só uma pessoa ali que faz, né, só o dela, às vezes não ajuda para evoluir, a empresa tem que estar sempre inovando e crescendo todo ano, provavelmente a produção sempre aumenta todo ano, né? Sim, as previsões. A gente está crescendo muito. Então tem que ter perspectiva, né? E eu queria saber de demissões também, que é um assunto assim mais difícil, né? É uma coisa que eu acho que para toda empresa é difícil você ter que demitir alguém, né? E eu sei que tu já teve que fazer isso. Como que é a sensação de ter que fazer isso? Se tu consegue dormir à noite depois que tu demite alguém, o que tu faz pra isso ser um momento mais leve, né? E, assim, o que indicar para as pessoas não passarem por isso, sabe? Porque, mesmo às vezes, percebendo que elas não tão bem, como dar a volta por cima, às vezes, e voltar ativas, sabe? Dentro de uma empresa. Sim, em primeiro lugar, a gente não demite por nada, entende? Então, a pessoa tem que estar... ali há muito tempo desmotivado, incomodando, tem gente que falta para avacalhar, então assim, não é do dia para noite que a gente vai estar demitindo. A gente conversa primeiro com a pessoa, teu rendimento, ou não faz assim, conversa se tem problema, alguma coisa, a gente ajuda, a gente sempre está conversando com a pessoa antes. Se a pessoa ainda não leva a sério, né, então a gente acaba se obrigando a estar desligando da empresa. Depende muito do caso, situação de pessoa, de motivos diferentes, então tem muitos casos assim que o meu chefe está conversando e desligando, e tem muitos casos que eu desligo. Mas não é uma coisa que acontece muito, então eu tenho a consciência bem limpa. Assim. Graças a Deus, que bom que não acontece. Eu acho que o caso que mais assim, me pegou foi que eu contratei um rapaz uma vez assim, para expedição, porque ele precisava muito trabalhar. Só que ele fazia faculdade para outro curso, mas isso ele nunca deixou aberto pra gente, sabe, no começo. Mas a gente sabia, depois que a gente soube que ele fazia faculdade,
que ele iria querer futuramente sair dessa, né, da empresa para seguir o caminho dele, né, na área dele. Mas isso a gente sempre tratou normal, sempre ensinou tudo o que precisava, conversava com ele. E aí ele estava chateado, porque ele não queria estar lá, porque ele queria seguir a área dele. Então ele não se entregava pela empresa, assim, não sabe fazer a hora dele, fazia tudo certinho, mas ele não queria vir, ia embora, ou chegava atrasado, ele não estava ali se dedicando pela empresa, então quando chegava muito atrasado, às vezes batia de boca com a gente, então a gente tinha que estar sempre conversando. E um dia ele surtou assim, não, vou embora, e foi embora no meu expediente, daí depois voltou no outro dia porque queria trabalhar, mas daí a gente já estava muito assim, estava complicado, não estava mais uma harmonia entre todo mundo ali trabalhando, porque eu sabia que a pessoa não estava querendo estar ali, então eu fui obrigada a estar desligando ele da empresa. Só que ele era uma pessoa muito boa. Então, quando eu falei, ele já ficou super chateado, né? Mas eu falei, tu sabe os motivos pelos quais a gente está hoje te desligando da empresa, então, assim, não é uma coisa porque eu queria. Então, ele sabe os motivos que ele está fazendo, então minha consciência é super limpa por isso. E desliguei, deu tudo certo. E depois, acho que no outro dia quase, eu descobri que ele ligou pro meu chefe e pediu por que fui eu que demiti. Por que não foi ele? Porque ele queria isso, tipo, de um homem. Mas eu sou ali, eu contratei ele e eu sou responsável por ele, pelo desempenho dele dentro da empresa. Então isso me marcou demais, assim, porque eu podia contratar, mas eu não podia demitir, não tem lógica. Então é coisas assim que tu tem que estar lidando. Frustra ali. Um pouco, né? Tem muita coisa que tu tem que engolir, ok, não aconteceu nada e vamos Vida que segue. Vamos contratar outro e tudo certo. Então, assim, tem muitos desafios, tem muita coisa que a gente tem que escutar, porque é muita gente. Então, tem muita coisa que você tem que escutar, ok, releva e pronto. Eu posso dizer pela área da educação, porque é o que eu mais trabalho, né? Também, assim, quando a gente tem algum aluno com problema, né, de rendimento, alguma coisa assim, a gente também, antes de dar uma suspensão ou de chamar os pais, a primeira ação é conversar com esse aluno, perguntar por que ele está se sentindo assim, e muitas vezes essas ações resolvem, e aí depois tu vê a pessoa crescer, assim, né? E às vezes não, né? Infelizmente tem às vezes que tem alguma coisa errada, a pessoa ainda não está bem resolvida com ela mesma, não está fazendo o que ela gosta, né? E aí tu tem que, às vezes, chamar os pais, tem que ter ações tratativas mais seguidas, e até às vezes pode acontecer uma suspensão. Então eu comparo, não chega nem perto do que demitir uma pessoa, mas eu consigo fazer essa balança e conseguir comparar. E eu imagino que seja muito difícil mesmo passar por isso. E ainda ser julgada por ter tomado, né, essa decisão. Então é complicado, né? E aí, pra finalizar o nosso vídeo, eu queria fazer uma pergunta final, assim, que é para os jovens. Eu queria que tu dissesse assim para os jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho, que vão entrar no futuro, né? Quais são as habilidades que tu acha essencial para o profissional do futuro? Que habilidades eles têm que ter para se inserir bem dentro do mercado de trabalho quando eles se formarem? Primeiro, né, tu tem que ter muita vontade para trabalhar. Hoje o mercado ele quer pessoas ativas, sabe? Eles querem uma pessoa ali, que não fique olhando só pro seu trabalho, assim, tem que ter uma visão geral. Tu tem que ter uma visão, mas deu errado aqui, mas o que aconteceu? Sabe? Que consiga ligar os pontos, assim, para conseguir estar resolvendo seu trabalho. Não ficar toda hora, não sei o que aconteceu, sabe? Ficar dependendo do outro, sem Então, assim, a pessoa tem que ser autonomia. ativa, tem que estar ali visualizando, conseguindo entender, compreender as coisas. Tu faz o teu, faz certinho, mas sempre esteja, né, ajudando os outros, consiga ajudar os outros, e daí tu vai estar mostrando trabalho, entende? Tu vai estar mostrando muita coisa. Se tu se dedicar ali pelo seu trabalho, deu hora de saída, não sai correndo, termina ali o que tu tá fazendo, bonitinho, ele não vai morrer por 1, 2 minutos, sabe? Então se dedica ali no teu. Se tu tem um trabalho para entregar até tal hora, faz, cumpre bonitinho, entrega no prazo, sempre dê o seu melhor e trabalhe com alguma coisa que você ama, tá? Senão não adianta tá numa área assim que tu não gosta. Então eu digo por mim, porque eu entrei muito nessa área de moda e hoje eu tô muito na parte administrativa, então até tô um pouco me desligando.
ensinando pessoas ali para estar nessa parte criativa, porque senão fica muita coisa para mim. Então, ensine os outros, ensine, porque tu só vai estar crescendo. Não guarda pra ti mesmo o teu conhecimento, Sim. né? Ele tem que ser propagado pros outros. Sim, então conforme tu vai ensinando, tu vai estar crescendo em outras áreas, tu vai estar fazendo outras coisas. E eu era muito fechada nisso, hoje eu já tô aprendendo mais, né? Então, assim, tente sempre ser o melhor no seu trabalho. Isso que tu falou ali de não sair correndo, eu acho que é bem importante, sabe? Porque o emprego, ele faz parte da tua vida. Você passa mais tempo dentro do teu emprego do que fora dele, né? Então, ele não pode ser uma obrigação que, tipo, meu, chega domingo, começa a te dar um desespero, porque segunda-feira tem que trabalhar. Ele tem que ser uma coisa legal, natural, embora, assim como qualquer coisa na vida, tem as partes ruins e as partes boas que a gente tem que fazer. Então, que seja leve, que seja realmente uma coisa que tu gosta, né? Que nem tu falou, assim, tem que ser uma coisa que tu ame fazer para que aquilo tudo seja melhor, porque é a tua vida, tu tem que estar feliz na tua vida, né? Não pode ser diferente. É uma coisa lá na empresa, eu chego pelo menos 15 minutos antes, então eu já chego na minha sala, já organizo o que eu preciso, já consigo adiantar as coisas, então quando o pessoal chega eu já consigo adiantar tudo, qualquer informação que eu tenho que estar repassando para alguém, eu já consigo fazer isso. Então, pra mim, eu amo, assim, chegar antes e estar ali conseguindo já agilizar as minhas Tudo coisas. adiantado. Isso é bem legal. Então tá, Fê, muito obrigada por ter participado do nosso vídeo. Eu acho que foi bem legal, assim, a tua experiência para o pessoal conhecer. Qual que é o teu Instagram para o pessoal saber como te seguir? Lins, Vou deixar na descrição também. Depois a Laís consegue compartilhar com vocês. Sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a Laís também pode me mandar, pode fazer um contato, a gente tira as dúvidas de todo mundo. Então tá, é isso aí, gente. Beijo e nos vemos por aí. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, comenta, manda pra alguém, compartilha. Se inscreve no canal, pessoal. A Laís está direto aí postando uns vídeos bem interessantes, uns conteúdos bem diferentes. Então se inscreva aí pra conseguir acompanhar. Tô me achando, mas não esquece, tá? Se inscreve. Beijo. Tchau. Até mais.